de fevereiro. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial, é a prata da casa, que é a Miqueline. Muito bom dia. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia você também que acompanha esse programa. É uma alegria poder estar aqui no programa consigo, poder partilhar, né? Estamos juntos na missão. É verdade, né? é verdade. E hoje vamos falar sobre celibato. Mas antes de começarmos a falar sobre celibato, vamos falar aqui um bocadinho do nosso querido São João Bosco, que nós na Canção Nova chamamos de avô, não é verdade? É verdade. É o nosso avô. Conta-nos como é que nasceu esta afinidade do Monsenhor Jonas com São João Bosco. Olha, podemos dizer que nasceu antes mesmo do seu nascimento. Sim. Porque a sua mãe estava no hospital aflita e então ali ela encontrou um santo que para ela era desconhecido, era um santo novo. Sim. Mas ali diante do que ela passava, né, da sua gravidez, para ter o menino Jonas, vamos dizer assim, ali ela consagrou já aquela criança àquele santo, São João Bosco. que era São João Bosco. E posso dizer assim que foi a partir daí, né, obrigada. De nada. Foi a partir daí que começou toda a história do Monsenhor Jonas com o Dom Bosco. E uma linda história que ele viveu, né, de encontro na sua infância, estudou no colégio em Sim. São Paulo, salesiano. Depois, né, logo menino, vamos Ele dizer foi assim. menino, ele costuma dizer assim. Ele foi Fui menino. Foi menino, exatamente. Para o porque era um colégio. menino para o colégio. Depois, ele foi para os salesianos em si também. E ele fez essa experiência, né, de viver muitos anos no salesiano. Então, falando, imagina, antes mesmo do seu nascimento, Dom Bosco já o visitava. Sim. Foi uma visita mesmo desse santo. E depois, eu acredito que a sua vida toda cumpriu aquela oração de mãe. Foi, assim, uma profecia na vida de Monsenhor Jonas. Então, é bonito se ver, né? Sim. E, no entanto, que Dom Bosco, ele é patrono da Canção Nova. Sim, exatamente. Porque, por de tão significado de ver a história do nosso fundador, ela está entrelaçada com esse santo. Ele e Nossa Senhora Auxiliadora são os patronos da comunidade. É verdade. Miqueline, fala-nos da importância de Dom Bosco na tua vida. Olha, não tem como Dom Bosco não ser parte da minha vida, porque, primeiro, meu pai se chama João Bosco. Ah, sério? É sério. Eu não sabia dessa. E meu pai nasceu no mês de janeiro, mês de Dom Bosco. E, obrigada. Nasceu no mês de Dom Bosco. Depois, também, o ano que eu entrei na Canção Nova, foi o ano que a Canção Nova se tornou família salesiana. Olha, foi 2009. 2009 eu ingressei no dia 10 de janeiro e depois, logo depois ali, fomos, né? Foram realmente reconhecidos como família salesiana. Me recordo muito bem que nesse mês, nesse mês também, nós éramos pré-discípulos, fomos todos fazer uma peregrinação ao Santuário Nossa Senhora Aparecida e com a família salesiana. Né? E foi muito significativo para nós. Que ramos, como se conjuga Dom Bosco com a forma de evangelização da Canção Nova através dos meios de comunicação social e dos jovens? Olha, eu percebo que o carisma Canção Nova, ele é um carisma jovem, né? É um carisma jovem. Eu acredito que isso é o que mais significa, porque a Canção Nova, ela é uma comunidade jovem. Trabalha muito com os jovens. Desculpa, no início foi pedido ao Padre Jonas para que ele começasse pelos jovens, porque com os jovens era mais fácil. Exatamente. Foi isso que o bispo,
né? Falou com o bispo de Lorena, a diocese de Lorena, falou com o Monsenhor Jonas. Então, já pediu para começar com jovens e até hoje nós escutamos que a Canção Nova é uma comunidade jovem. E nós temos programas jovens, nós realizamos eventos para jovens, realizamos muitas outras coisas, mas eu percebo, na nossa casa de formação em Lavrinhas, nós realizamos ali programas com jovens. Na missão também de Moçambique, também realiza esses programas que são próprios dos salesianos e que nós trouxemos juntos e que aí a gente vê que isso para mim é muito forte, que vai se entrelaçando. São tantas pequenas coisas que nós vamos vendo do carisma Canção Nova, a forma de vida, mesmo na nossa espiritualidade. Ela quem tudo faz na Canção Nova. Exatamente. Que São João Bosco também dizia o mesmo. Dizia ela o quem mesmo. tudo faz. Então, são muitas coisas que está ali, que realmente está muito junto. Por isso que somos chamados realmente família salesiana, porque carregamos em nós, pelo nosso fundador, né, que é o carisma Canção Nova, mas que está imbuída dos salesianos em tudo que nós fazemos. Então, tudo que nós fazemos, seja pelo meio de comunicação, e uma coisa também que eu vejo que é muito significativa, que Dom Bosco, ele gostaria muito que na congregação tivessem jovens, tivessem casados, que tivessem todos os estados de vida. E ele não conseguiu concretizar isso. Devido ao tempo, né? Que era uma altura devido ao tempo. Diferente. E a Canção Nova, nos tempos atuais, conseguiu trazer isso que era um desejo do coração de Dom Bosco. Então, todos esses pequenos detalhes, nós vamos vendo como que nós realmente estamos juntos, somos realmente família, somos unidos como salesianos. A forma que nós vivemos, daquilo que nós fazemos, temos sempre esses dois carismas juntos. É muito bonito ver o quanto nós temos essa semelhança com os salesianos e até na questão do Retiro da Boa Morte, que nós fazemos acho que penúltimas quartas-feiras de cada mês, que eu sempre me engano, se é as penúltimas, se é as últimas, números sou terrível. Fazemos nas penúltimas quartas-feiras de cada mês, em que nós preparamos o nosso interior e o nosso exterior. Naquele dia, confissão e arrumamos a nossa casa, retiramos aquilo que tem em excesso, que é para nós estarmos prontos, caso a morte nos visite. Claro. Caso a morte nos visite. E Dom Bosco tinha isso nos salesianos. Então, nós temos muitas semelhanças com a graça de Deus. E eu estava-me aqui a lembrar, eu acho que foi no ano passado, no Retiro de Compromisso, ou do ano passado, ou de há 2 anos, que o Monsenhor Jonas, que ele tem, que idade? 80 e poucos anos, mais ou menos? Acho que é 83 ou 84. Eu estou ruim nos nomes. Eu sou péssima para números. O Monsenhor Jonas diz assim: eu sou jovem, eu tenho um coração jovem. Então é assim, mesmo que nós envelhecemos, porque vamos envelhecer, se Deus quiser, é bom sinal, é sinal que estamos vivos, nós temos que ter um Canção Nova que pertence à família salesiana, tem que ter um coração jovem, tem que ter jovialidade entre si e exprimir essa jovialidade para a juventude. Então, isso é importante, isso é algo que caracteriza os salesianos, porque é muito bonito ver até o mais idoso, ele tem uma jovialidade, um amor pelos jovens, que é algo fantástico. E isso também começa a acontecer na Canção Nova. Nós temos a nossa tia Adelaide, que já é uma idosa, a nossa tia Francisca, e elas têm essa jovialidade, a tia Mica, o Titó, a Terezinha, entre outras. E quanta jovialidade, como elas gostam de estar connosco, não é? Podiam não gostar, mas gostam e sentem-se bem. E quanto eles nos ensinam e quanto nós ensinamos a eles. Então isso é muito bonito e faz parte deste lindo carisma salesiano e faz parte também do carisma Canção Nova. Dia 2 de fevereiro é dia do consagrado, como nós já falámos aqui há um programa anterior. É um dia muito importante para a Canção Nova. E é um dia também em que nós renovamos o nosso compromisso com Deus, com a graça de Deus. Vamos começar aqui falando de celibato.
o que é isso de celibato dentro da Canção Nova? Porque normalmente as pessoas estão habituadas a uma celibatária ser uma religiosa. Religiosa usa hábito, mas na Canção Nova não se usa hábito. O nosso hábito é o sorriso, como disse o fundador. Como é que é isso? Você foi falando e eu fui lembrando que mesmo na diocese é possível você fazer um leigo, ser um leigo consagrado, né, e ali fazer os votos ser um celibatário. Né? Existe essa realidade na igreja. E nós, como Carisma, Canção Nova, como ali disse, já era um sonho do coração do Monsenhor. Ele queria que tivesse todos os estados de vida da Canção Nova presente, que são os casados, são os padres, são os solteiros que ali estão à busca de uma definição do seu estado de vida, mas também os celibatários, né? E foi a forma de consagração que eu vejo que o Senhor me chamou dentro da Canção Nova. O Senhor me chamou a uma vida de entrega total, né? Dentro da missão, uma entrega para os irmãos. Então, o celibato em si, a minha maneira, de minha experiência, né, de vivê-lo, é realmente ser tudo para o Senhor. Viver inteiramente para o Senhor. Né, para poder viver uma liberdade maior dentro da missão, de uma entrega maior na missão que Ele me confiou. Para mim, teve 2 chamados. Eu vivi a experiência de 2 chamados. Primeiro, o chamado à Canção Nova. Sim. E eu fiz a experiência de fazer o vocacional na Canção Nova, descobri se realmente o carisma existia em mim. Depois disso, estava certo. Depois, dentro da Canção Nova, achava-se que eu iria casar. Né? Para mim, estava muito certo que eu iria casar, mas eu fui vendo dentro do meu ano de formação, que foi o discipulado, que eu precisava me abrir ao conhecimento dos estados de vida. Sim. Fiz essa experiência de me abrir. Então, fazendo essa experiência, eu fui percebendo esse chamado. Né? Aí as pessoas podem pensar, mas você não se casaria? Não, eu tenho o padre Anderson, né, que é um padre da Canção Nova, me disse uma vez assim, todos nós temos uma vocação, que ela vem do Gênesis, que é o matrimônio. Né? Crescer e multiplicar. Sim. Todos nós temos esse chamado. Mas, num determinado tempo, Deus nos interpela e nos faz um outro chamado. Né? No caso do sacerdote e no caso do celibatário. Foi isso que aconteceu comigo. Num certo tempo, Deus me interpelou e me chamou a essa. E aí, depois, eu tinha, vamos dizer, as 2 vocações aqui e eu tive que fazer uma escolha. Porque também a vocação também é escolha. A mesma forma, eu me senti chamada à Canção Nova, e aí eu escolhi, dentro desse chamado, vivenciar o carisma Canção Nova. E então, ingressei à comunidade. Depois, Deus me chamou ao celibato, a viver essa entrega total de uma vida casta, de uma vida de entrega total a Deus, de uma vida de pobreza, né? De ser esse exemplo na pobreza, na castidade, né? E me chamou e eu fiz essa escolha. Aí, então, eu escolhi corresponder a esse chamado. Sim. E posso dizer que eu sou feliz, né? Porque tem que corresponder ao chamado de Deus dentro dessa vocação. Miquelina, mas o celibatário, na Canção Nova, estamos a falar do celibatário na Canção Nova, ele vive os 3 princípios, castidade, pobreza e obediência, mas tem que fazer a liturgia das horas. Como é que... Sim. Olha, todos nós, como consagrados, somos chamados a viver dentro do nosso estado de vida essas 3. Todo cristão viver a castidade. Um casado dentro da Canção Nova vive a castidade conforme o seu estado de vida. Sim. O celibatário também. Só que o sacerdote também. Então, dentro da comunidade, só que como eu não me casei, eu vivo uma castidade plena. Sim. Né? Porque ali eu não me casei, então eu vivo essa castidade. Essa pobreza, também sou chamada a viver essa pobreza. Né? Então, quando a gente faz o compromisso, como que somos chamados? De viver de uma forma mais perfeita. É forte, é comprometedor, né? Mas esse é o nosso chamado, de viver uma forma mais
perfeita essas três dimensões, da castidade, da pobreza e da obediência. Então, ali, isso é chamado. Dentro da comunidade, todos também são chamados, né, são livres, está no nosso estatuto, a oração da liturgia das horas. Que é a oração do cristão. Todos os cristãos deveríamos rezar. Mas, dentro desse compromisso, quando eu fiz o meu compromisso definitivo, né, lá tem a entrada da liturgia das horas e eu me comprometo todos os dias rezar, né, rezar 3 orações da liturgia, que são as laudes, que é essa oração da manhã, depois as vésperas e depois as completas. Entregando, assim, de uma forma para que eu viva essa intimidade com Deus, esse encontro com a palavra de Deus, para que eu viva essa intimidade total com o Senhor, porque é aquele que me escolheu e é aquele que eu decidi a viver. Miquelina, qual foi o sentimento no teu coração no dia do teu compromisso de celibato? Ali, diante do altar, com a presença do fundador, que ele estava lá. O que é que a Miquelina sentiu ali naquele momento? Olha, foi um momento muito forte para mim, né, fazer o meu compromisso. Nós vivemos um caminho. Sim. Né, a gente vive um caminho primeiro por isso que eu falo que é 2 chamados, que antes da gente fazer o compromisso definitivo ao celibato, a gente faz um ano de caminho, né, ali de descoberta da vocação. Depois a gente faz compromissos temporários. Sim. Então, eu posso dizer que 2 compromissos me marcaram muito, que foi o primeiro, né, e foi o último, que foi o definitivo, que foi com o Monsenhor, que eu tive essa graça de viver. Esse definitivo é como se fossem os votos perpétuos. Exatamente, isso. Como para as pessoas entenderem. Entender, exatamente. Então, o primeiro compromisso ali, no meu coração vinha a certeza que aquele meu já era para sempre. Sim. Aquele compromisso que eu estava fazendo era para sempre. Então, ali eu já fiz a minha entrega. Então, ali, no meu coração, já ficava essa certeza de que aquele não mudaria. E realmente não mudou. Né? Fiz os 3 compromissos temporários e no ano de 2017 eu fiz o meu compromisso definitivo. Foi dia 11 de fevereiro. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de A data já é muito significativa. Nossa Senhora de Lourdes é muito significativo. O lugar onde foi muito significativo. Não fui eu que escolhi, mas a providência que regeu. Porque quando eu fui falar com o Monsenhor Jonas, a gente tinha uma capela que ficava em Cachoeira Paulista, que seria. Ele não podia e pediu se podia ser em Lavrinhas, na nossa casa, né? Que primeiro é uma casa salesiana, e que para mim é significativa. E lá tem uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Sim, e uma fonte muito bonita. E então ali eu percebi que foi a Nossa Senhora que escolheu o dia, escolheu o lugar e eu me abandonei a essa divina providência, mas também tudo foi muito significativo, né? Esses dias tive a oportunidade de assistir o meu compromisso. Isso foi muito muito importante para mim. Sim. E então, assim, rever, a gente vai prestando atenção mais nos detalhes. Tudo aquilo que o padre foi trazendo em relação ao meu compromisso de celibato, né, daquilo que ele chama o celibatário a ser esse compromisso que devemos assumir, né, aquilo que a comunidade, né, via em mim, e isso tudo para mim foi assim, não tenho muitas palavras para dizer, sendo muito sincera. Só vivendo, não é? Só vivendo é muito forte, realmente, essa experiência. Essa experiência de, na hora da ladainha, né, ficar de joelhos, né, da oração da ladainha, o momento em que eu coloco a mão sobre a palavra de Deus e que ali eu faço um compromisso, eu faço uma oração, né? Isso é responsabilizante, né? Mas também é muito significativo o momento que o Monsenhor Jonas colocou a aliança no meu dedo e aí beijou a minha mão, aí eu falei, meu Deus, né? Ali acho que foi um momento muito forte também, que eu falei, né? Meu fundador, né? Uma pessoa tão querida, tão amada,
e que ali fez esse gesto, mas que também é muito significativo. Então, assim, são pequenos detalhes que foi construindo esse dia e da realização da vontade de Deus. Sim. Ali foi a concretização de uma vontade de Deus. E de tudo isso, o que sempre me fez ter certeza do meu celibato é que viver o celibato me faz feliz. E tem uma frase que diz, só é feliz quem é aquele que realiza a sua vocação. Sim. Então, realmente, eu sou feliz porque eu concretizei o meu estado de vida. Sim. Então, fazer isso, resumidamente, eu sou feliz por ser celibatária, por ter entregue minha vida inteiramente a Deus, por ter feito essa experiência. Então, é algo inexplicável, diferente para os tempos de hoje. Muitas pessoas podem achar estranho, nossa, como que uma pessoa pode, né, deixar tudo? Primeiro deixa os pais, depois deixa as pessoas, e, enfim, né? Mas ali faz uma experiência com Deus. E isso para mim é muito, muito significativo. E eu somente tenho que louvar e bendizer a Deus pelo meu celibato. E hoje, dia de Dom Bosco, acho que é um dia muito importante para ti, uma vez que fizeste o teu último compromisso numa casa salesiana, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Quase todas as casas salesianas têm Nossa Senhora de Lourdes. E visto que também o teu pai se chama João Bosco, nada é coincidência, tudo é providência, como dizemos na Canção Nova. Oferecemos-te aqui um miminho. Ai, obrigada, que lindeza! A produção, a nossa Telma, que é fantástica. Obrigada, Telma, obrigada a todos da produção. Muito lindas, muito obrigada mesmo. O branco é a pureza, o vermelho é o amor e o amor, o celibato, né? é esse amor. O amarelo diz de nobreza, é uma vocação nobre. E ofertada a Deus. Então, que tu mantenhas essa pureza, Obrigada. que te sintas sempre amada e que ames muito o próximo, porque o celibatário é aquele que ama. Pode-se pôr aqui em cima. Pode, vamos pôr aqui. E a nobreza, fazer tudo com nobreza, com amor no coração, com dedicação, com fidelidade. Eu estava-me aqui a lembrar, na tua partilha, que acredito que todo o celibatário tenha um lema, não é? Um lema para a sua vida. Qual foi o teu lema? Qual é o teu lema? Olha, eu tenho duas palavras que para mim são importantes, que foi desses momentos. Primeiro, quando eu descobri, Deus me chamou, né, que eu vejo que foi o início de tudo, que eu me senti chamada ao celibato. Sim. Então, nesse momento, foi a palavra de Isaías 53, né? Que vai dizer que eu não era uma mulher abandonada, que o meu esposo seria o Senhor. Então, essa palavra é muito forte. Sim. Né? Foi um dia muito forte, porque foi numa sexta-feira santa, né? Na missa... Na missa não, nas funções. E aí no momento da adoração à Santa Cruz, eu fui beijar a cruz e comecei a rezar uma oração pessoal, uma oração silenciosa, e me veio essa palavra. Eu abri a palavra, foi essa passagem. Então foi muito significativa. E uma outra passagem que para mim também é muito importante, que foi no meu compromisso definitivo, que eu perguntei para Deus, né, que se realmente era essa vontade, que Ele me desse uma palavra. E foi de Oséias 2, na tradução, porque tem várias traduções, mas eu gosto da tradução da CNBB, que vai dizer assim, que Deus foi muito concreto: casarei contigo para sempre. Olha. Então, assim, essa palavra, assim, eu me comprometo contigo para sempre. Ele se comprometeu, então isso se tornaria público, né? Então, ele fala que ele dizia aos céus, dizia à terra, dizia a todos. Então, para mim, foi uma palavra que realmente me acompanha, né, no meu celibato, porque ali eu tenho essa certeza que Deus me chamou,
né? E também, né, são muitas, né? Sim. E também tem uma frase de Santa Inês, que eu coloquei até eu escrevi porque ela também me acompanhou, né, nas preparações do meu compromisso definitivo, que Santa Inês vai dizer, né, se ela não poderia escolher outro para ser seu esposo, a não ser o Senhor, né? Aquele que me escolheu primeiro. Então, são palavras, né, são frases que realmente foram guiando esse tempo de caminho que eu fui trilhando, até o meu compromisso definitivo, e que posso dizer que é meu lema, né? Sim. Que eu não posso escolher outro, a não ser o Senhor, porque Ele me escolheu por primeiro. E estamos na reta final da nossa primeira parte do programa. Convido a ir tomar um cafezinho e a voltar já para a segunda parte para continuarmos aqui a nossa conversa. Não aqui no pequeno almoço, porque já o tomamos, mas vamos ali para os nossos sofás. Até já! Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso tema é sobre celibato. E também, hoje é um dia muito importante, dia de São João Bosco, que nós, como comunidade de Canção Nova, sempre falamos, porque nós somos família salesiana e está no sangue, está no sangue, está no nosso carisma, toda esta solenidade. E nós estamos muito felizes por este dia e há sempre um ardor no coração quando chega este dia de São João Bosco. Hoje tenho aqui uma convidada que é a nossa querida Miqueline. A Miqueline, que mais à frente vamos falar, está de partida, não é? Mas isso só mais à frente no nosso programa é que nós vamos conversar. Mas Miqueline, estávamos a falar de celibato. Explica-me uma coisa, como é que nasceu o celibato no teu coração? Porque como tu disseste na primeira parte do programa, tu querias casar. É verdade. E pelo que eu soube, havia aí um encantamento no caminho para a Canção Nova e até um possível namorado. Então, como é que surgiu assim o celibato? Então, para as pessoas entenderem mais um pouquinho, né? Sim. Eu fiz o caminho da Canção Nova e no meu caminho eu realmente me encantei por um rapaz da comunidade, né? Sim. Mas nesse encantamento com ele, nós éramos muito próximos, muito amigos. Eu comecei a partilhar a minha história, a minha vida e vivenciamos tanto da minha parte como da parte dele. E então ali... Pronto, nós começamos a nos gostar, Sim. mas conversamos sobre esse assunto e eu disse a ele que queria viver o meu vocacional, porque no tempo vocacional, na comunidade não pode se namorar. Sim, sim. E depois que nós entramos para a comunidade, nós vivemos o início, né? O pré-discipulado. O discipulado também não podemos namorar. E depois o primeiro ano de Jesus, o que primeiro também não. que é o nosso primeiro, que é o ano da missão, não podemos namorar. Então, conversamos sobre isso, e ele falou que ia me esperar. Então, para mim, era muito certo que eu iria casar. E já tinha o pretendente. Já tinha o pretendente tudo. Mas sempre com o meu ardor missionário, queria vivenciar tudo certinho. Sim. Então, fui vivendo tudo certinho, na graça de Deus. Entrei para a comunidade depois dos meus 2 anos de caminho. Fiz o pré-discipulado com sentimento. Sim. E tudo certo. Quando fui pro discipulado, comecei a escrever minha história de vida, que é uma das coisas que nós fazemos na comunidade, escrever nossa história de vida. E também, como eu disse já no primeiro bloco, foi um dia muito especial que veio aquela palavra de Isaías 53, que foi então, eu lembro que eu estava nas funções, né, de Sexta-feira Santa, e ali eu comecei a chorar, né, com aquela palavra e não entendia por que eu estava daquele jeito. Pronto, conversei com a minha formadora, falei tudo que eu estava a viver, ela falou, olha, não é tempo de estado de vida, de definição de estado de vida, porque como a palavra falava, olha, me casarei contigo, né, o seu esposo será o Senhor, o Deus dos exércitos, eu falei, nossa, é muito forte isso. Falei, então não é jamais o rapaz, é o Senhor.
E então, ali, com essa palavra, eu fui percebendo que eu precisava me abrir. Então, ali foi onde tudo começou. Foi foi numa sexta-feira santa. E eu lembro que naquela sexta-feira, nós trabalhávamos para ajudar, né, a campanha também lá no Brasil. A gente tinha uma barraquinha onde vendíamos doce da comunidade. E nesse dia que é os doces de Maria. Nós não vendemos, porque era sexta-feira, dia de jejum, a gente falou, então a gente fez um estudo partilhado e falava do estudo do Evangelho de São João e dizia que no sepulcro tinha um jardim e na cruz tinha um jardim. E esse jardim, na nossa parte, ia falar que o jardim tem o significado de intimidade. Nas funções, eu beijei a cruz e dizia, Senhor, me dá a graça da intimidade contigo. E veio essa palavra. Então, ele quis essa intimidade maior, né? E ali eu fiquei um pouco confusa com tudo. Mas, ao escrever a minha história, eu me deparei com uma situação que eu vivi na minha infância. Quando eu tinha 5 anos, meu pai me disse assim, você não vai se casar, você vai ser toda de Deus. Aí eu falei, meu Deus, como assim, né? Ser toda de Deus? Eu falei, eu não gostei. Com 5 anos. 5 anos. Eu não gostei, porque estavam os primos do meu pai na casa, né? E eles falavam, nossa, ela é muito bonitinha, né? Vai ter muitos namorados. Aí meu pai, não, ela não vai ter muitos namorados, porque ela vai ser toda de Deus. Só que eu não tinha noção dessa palavra. Mas eu fui percebendo na Canção Nova, escrevo como a escrita da minha história, com essa experiência do chamado, que meu pai foi profeta na minha vida. Foi uma profecia, né? Como pai, como profeta, por querer meu bem ali, ele foi profeta na minha vida, que eu seria de Deus. Então, eu fiz a experiência de ser desconstruída para começar uma nova construção. Eu precisava que tudo aquilo que seriam as minhas definições, as minhas vontades, não fossem mais minhas, mas porque precisava que a vontade de Deus acontecesse. Então, tudo se iniciou com isso. Então, eu comecei esse caminho de descoberta ao celibato a partir daí. E Deus foi confirmando esse celibato, certo? Certo. Queria que me falasses, explicasses como é que se deu essa confirmação. Olha, essa confirmação ela foi dando várias formas. Porque, como já disse, já tinha um rapaz que era um rapaz da comunidade que eu gostava. E toda a gente sabia. E toda a gente sabia. Eu perguntei primeiro, assim, para entender se era vontade de Deus, que Deus falasse ao meu coração. E eu rezei assim, falei, Senhor, na Canção Nova, para mim o sinal dos celibatários é a oração da liturgia das horas. Sei que todos rezam e nós rezávamos, todos os discípulos, a oração. Eu gostava muito, mas eu não tinha o livro. Se o Senhor me chama a viver o celibato, que eu ganho uma liturgia. Fiz essa oração e esqueci. Saí do discipulado, um dia já estava no ano de junho, né? Eu estava a trabalhar, trabalhava no clube da evangelização, e quando estava a trabalhar lá, chegou um presente para mim, uma caixa bem bonita, com um laço, e quando eu abri era a liturgia da hora. Na hora me veio a oração que eu tinha feito. Falei, meu Deus, e é a oração, tá bem? Né? Aí fiquei mexida com aquilo, comecei a rezar, né? Tá bom. Só que assim, como eu morava em Cachoeira, muita gente sabia que eu gostava do rapaz, que o rapaz gostava de mim, então falava, Micheline é a pretendida desse missionário. Então, assim, toda a gente sabia. E eu comecei a rezar, Senhor, se é vontade do Senhor, se o Senhor me chama ao celibato, as pessoas precisam ver em mim característica de celibatária. Né? Eu teria que ter característica. Logo depois, isso foi muito rápido, porque foi no meu ano de júnior. Fiz essa oração, então eu sei que foi me dada uma missão de ir nas nossas frentes de missão do Brasil, para mostrar como que acontecia o Clube da Evangelização, para que nós falássemos a mesma linguagem e ajudar os irmãos. Era esse o objetivo das minhas idas. Então, assim, eu viajei. No Brasil, nós temos várias frentes de missão. Eu conheci 9 frentes de missão da Canção Nova no Brasil. Sim. Viajar, ficava um tempinho em Cachoeira e outro tempinho nas missões. E nessa de ir para as missões,
eu sei que eu ia e os irmãos falavam assim, você tem um jeitinho de celibatária, você já pensou nisso? Aí eu falei, aí acendia a luzinha de novo e, e assim eu pensava, então realmente acho que o Senhor me chama. E a terceira forma foi quando eu estava aí à capela, ia adorar Jesus, e Jesus me dava um poema em oração. Então eu rezava como aquele poema, né? Só que eu deixava ele, só estava no meu coração. E eu, toda vez que ia à capela, ficava diante de Jesus, me vinha essa oração como um poema. Então ali ficava o meu momento de adoração, isso. Só que eu vi que começou a ser uma constante. Todas as vezes que eu ia fazer minha adoração, vinha a mesma coisa. Passado alguns meses com isso, com essa oração, com esse poema dentro de mim, na adoração o Senhor me interpelou e falou, escreva. Então aí eu fui lá, fui escrevendo por estrofe, os versos, tudo. E quando eu terminei, eu fui ler, eu vi que era a minha resposta para Deus, né? Então, para dizer o quê? Que Deus falou na palavra, fala através das pessoas e de atos concretos. Deus fala nos factos, como diz o Monsenhor Jonas. Exatamente. Então, ele falou nos fatos. Ele foi falando na palavra de Deus, porque ele me deu a palavra. Falou nos fatos, ganhando a liturgia. Né? E foi falando comigo dessa maneira. Em todos esses gestos, até mesmo eu escrever esse poema, para mim foi a forma de Deus falar e também precisava ter uma resposta minha. Porque todo chamado, ele requer uma resposta. E eu precisava responder ao Senhor. E foi uma decisão. É uma decisão. Nossa, porque Deus respeita a nossa liberdade. Exatamente. Certo? Então, ali eu me decidi a dar o passo. Então, depois daquele poema, então eu decidi a dar o passo. Então, eu escrevi a minha carta pedindo para iniciar esse caminho de descoberta. Né, ao celibato. Então, ali eu fui vivendo. O padre José Augusto também foi uma grande pessoa que me acompanhou como diretor espiritual, me ajudou. E o mais bonito dessa experiência com o padre José Augusto, porque ele nunca falou para mim assim, você vai ser celibatária, ou você é chamada a isso. Não. Ele me escutava, falava, olha, leia esse livro, olha, vamos ver. Mas quando ele celebrou a primeira missa, ele disse, Deus te chamou para sempre. Eu vejo isso, você é celibatária, e isso nunca mais pode mudar. E para mim foi muito forte. Né? Porque era um sentimento que tu tinhas no coração. E eu lembro que ele falava aos meus pais, ele falou, olha, ela não é mais solteira. Ela se casou, ela se entregou de uma forma diferente. Né? O seu esposo é Jesus. É com ele que ela se comprometeu para o resto da vida. E isso para mim foi muito significativo. E a tua família, como é que ficou no meio disto tudo? Aceitou? Olha, a minha família, meu pai gostou muito. Ele lembrou-se disso que te tinha dito, não? Eu falei a ele, né? Mas meu pai... meu pai, ele, na minha vocação num todo, ele sente a minha falta, gostaria que eu estivesse perto, mas eu vejo nele a gratidão de eu estar realmente dentro da família, poder dar esse testemunho de uma vida consagrada. Sim. Né? Eu vejo que ele fica mais tranquilo, ele fica feliz por eu estar realizando minha vocação. Eu vejo essa satisfação no rosto, na forma que ele fala. Sim. Minha mãe assim, sempre foi mais apegada. As mães são sempre mais apegadas. É verdade. Então, assim, minha mãe, quando eu saí para vir para a Canção Nova, ela chorou muito, sentia muito a minha falta, porque eu tenho 2 irmãos. Sim. Só eu sou a filha mulher, né, em casa, então sente muita falta. Então era companheira. Sim. Então, mesmo no celibato, minha mãe sonhava que eu casasse, né? Mas minha mãe sempre me respeitou muito, sempre me respeitou e dizia assim, olha, se essa é a sua vontade, você está feliz, eu acolho. Ai, que bonito. Então, minha mãe sempre acolheu a minha decisão. E hoje, falando nos tempos atuais, eu vejo que minha mãe, assim, é feliz por eu estar realizando dessa forma.
para eu estar vivendo a minha vocação, mesmo como celibatária. Ela sempre diz, às vezes eu ligo para ela, ai, né, como que tá? Ou quando eu posto alguma coisa, ela vê, ela curte, que lindo! Então, eu vejo, assim, essa aceitação dos meus pais, da minha decisão, porque, como eles dizem, da forma simples, é uma coisa boa. Você escolheu uma coisa boa. Sim. Então, para mim, isso eu me sinto apoiada por eles. E segura? Sim. Um dos lemas do nosso Monsenhor Jonas é ser tudo para todos. Cada missionário na Canção Nova é também chamado a viver esse lema, seja no matrimónio, no sacerdócio, seja como solteiro, seja como celibatário. Como é que tu vives esse lema do ser tudo para todos dentro do teu celibato? Isso não está aqui. Não está. É verdade. Olha, eu digo que isso está dentro de mim. Sim. A Micheline, ela é para todos. Eu sou uma pessoa que sou para todos. Eu sou exclusiva para Deus. Sim. Mas esse exclusivo para Deus me faz ser para os outros. Eu gosto de estar com os outros, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto, naquilo que é possível, eu gosto de ajudar, de poder ali contribuir. Sim. Né? Então, essa palavra também do Monsenhor, acho que não só para mim, mas para todos nós somos missionários da Canção Nova, ela é muito forte, né? Ela é esse chamado, né? Que Deus me chama a não ser para mim. E essa experiência que eu fui vivendo ao longo da comunidade, de trabalhar no Clube da Evangelização, estar com os nossos benfeitores, sempre, eu trabalhei 4 anos, isso me faz ver que somos para os outros, né? De poder escutar a história do outro. Ali eu me coloco junto com o outro. Né? Quantas vezes a pessoa liga e eu fico a pensar, né? Nossa, às vezes no sofrimento, eu me coloco no lugar da pessoa. Nossa, ela deve estar a sofrer com aquela situação. Então, isso me mostra que eu sou para os outros. E até o meu celibato, ele foi nessa direção. Sim. Porque o celibatário, ele é como padre, ele não se casa, mas para que ele possa contribuir de uma maneira para a igreja. Sim. A igreja também precisa, é também uma vocação necessária para poder contribuir. Então, quantas vezes assim eu tive a oportunidade de estar com os irmãos, de ajudar os irmãos de alguma forma. Então, isso me mostra, ajudar dentro da comunidade e também ajudar aqueles que vêm até nós, né? Ao ouvir, ou de uma maneira concreta, ou com conselho, com oração. Então, isso eu vou vivenciando nesse meu tempo de vida consagrada. Tu és mulher e tens a maternidade no coração. Nós, mulheres, nascemos com isso dentro de nós. Como é que se vive a maternidade dentro do celibato? Olha, eu vejo isso muito dentro da minha vida, a maternidade dentro da minha vida em casa. Porque, às vezes, é engraçado, porque dentro da casa comunitária, ali, saber que fazer um miminho para o irmão, né? Poder ajudar nas coisas da casa, poder assumir a pessoa em oração, nessas coisas da casa concreta, né? De poder ajudar, eu vejo, né? Às vezes fazendo uma comida diferente para o irmão. Isso eu vejo a minha maternidade acontecendo. E tem pessoas que Deus me deu, né, que eu vejo que Deus realmente deu para que eu acompanhasse. E que ali eu aconselho, que Deus me dê essa graça de poder aconselhar pessoas até mesmo no Brasil, que a gente viveu uma experiência ali de um atendimento e que até hoje mantemos contato e que ali ela me pede conselho, que pronto, fala comigo das realidades que vive e ali eu posso rezar. Então, ali eu exerço minha maternidade de uma maneira concreta. Espiritual. De ter como filho, aquela pessoa que realmente está de encontro, como uma mãe mesmo, cuida de um filho, a gente é chamado a cuidar do outro, né? Não sei se sabe, mas a nossa querida Micheline está de partida, foi transferida para Roma. É verdade. A Micheline
Como é que foram estes 3 anos com uma função que não é fácil, sendo economista num país que não é o teu? Como é que foi? Olha, foi desafiador, foi muito desafiador, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil, do meu país, e vi para uma outra no novo, né? Eu tive a graça, né, de estudar, estudei gestão, mas a prática ela é diferente. A prática ela é diferente. Então, isso que é o mais desafiador. Uma nova moeda, uma cultura, novas leis, isso tudo eu tive que aprender. E entender, de início era mais difícil, porque até eu compreender, a gente vem com tudo. A minha vida inteira no Brasil entendia, e aquilo que eu estudei também foi entendido no Brasil. Então, assim, viver tudo isso foi muito desafiador. Mas eu fazendo uma reflexão desses 3 anos estando aqui em Portugal, foi aprendizado, foi crescimento, amadurecimento, e aprender a amar um povo, aprender a amar uma cultura, aprendi a amar. E eu posso dizer que eu amo muito Portugal, amo muito esse país, amo muito os portugueses. Para mim foi uma graça muito grande, acrescentou na minha vida, me fez uma mulher melhor. Eu acredito que a Micheline sai daqui com um coração português.